Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com as nossas videoaulas da disciplina Análise e Gerenciamento de Risco. Hoje abordando a seção 3.3, Gerenciamento de Riscos em Situações Especiais, número 2, onde veremos a segurança de familiares de autoridades e VIP. Veremos a segurança de dados, muito importante nos tempos de hoje. Na sequência, o tratamento de risco para a segurança de comboios na segurança privada. E também o tratamento de risco para atentados e bombas. A agente Sodinha reclamou que só o agente Sodão aqui aparecia, então eu resolvi dar uma colher de chá para ela no dia de hoje. Observem essa fotografia. Foi tirada no dia 7 de setembro do ano passado, quando o presidente Bolsonaro decidiu sair do palanque e ir caminhar na rua para saudar o pessoal que assistia ao desfile. Todo esse pessoal, à exceção do ex-ministro Sérgio Moro, do ajudante Ordes que está fardado e do ministro Onyx, são seguranças. Porque essa parede, ou esse escudo humano que se forma entre o presidente, é a opção de segurança mais viável para quem se coloca numa situação de alto risco, se aproximando das pessoas em lugar aberto. Por isso, essa quantidade imensa de agentes de segurança. Chama a atenção de vocês, eu havia falado que o pessoal na segurança usa dispositivos de comunicação discretos. Observem esses agentes que estão assinalados pela oval amarela. Todos têm no ouvido o fone de um dispositivo de comunicação que fica por dentro da vestimenta e cujo microfone é colocado no pulso. Bastante discreto, portanto. Observem esta foto, que é do palanque. Na opinião de vocês, a quem das pessoas aí mostradas a segurança presidencial deve cuidar? Vou dar um tempo para vocês analisarem a foto. Daqui a pouco eu volto. Muito bem, creio que vocês já tiveram tempo de analisar. Vejamos então a quem a segurança presidencial está legalmente encarregada de prover segurança. Obviamente, ao presidente da República. Também a seus familiares. Aí, no caso, a filha, a esposa e o filho que está mais atrás. E ao vice-presidente da República. Por lei, são só esses. Nada impede, porque a própria lei diz, aquelas pessoas que o presidente determinar. Obviamente, a segurança se estende a todos que estão aí no palanque. Os objetivos da nossa sessão estão aí listados. É conhecer as características do tratamento de risco para familiares de autoridades ou familiares de VIP.
proteção de dados para ameaças de sequestros, desmoralização e bombas. E ainda conhecer também as características peculiares do tratamento de risco para a proteção privada de comboios. Nosso sumário está projetado e nós iniciamos já tratando do tratamento de risco para familiares de ativo. Ativo, todos sabem, é a pessoa a quem se provê segurança. Vamos tratar da segurança de familiares de ativo. Ativo, como vocês bem sabem, é a pessoa a quem devemos proteger. Com essa notícia publicada no radar da Veja, ainda no início do ano passado, que o aparato de segurança da filha do presidente teria gerado complicações ali no colégio e reclamações. Faz bem ver o que é da segurança. A segurança atrapalha a vida normal do protegido. Isso é básico, certo? Atrapalha a vida normal do protegido. Então imagine, para uma criança de 10, 11 anos, ter 2 ou 3 homens a cercando, a acompanhando para todo lugar que ela vai. É delicado, é sensível essa parte, mais ainda do que com a autoridade ou VIP. Até porque se dispõe de uma estrutura menor para... Perdão, se dispõe de uma estrutura menor para dar segurança aos familiares. E, portanto, ressalta a necessidade de haver diálogo com a pessoa que se vai proteger. É preciso que ele entenda as restrições que a segurança vai lhe trazer e negociar com ele até quando ele admite essa restrição. Porque os cuidados a serem tomados são os mesmos que em relação ao VIP ou à autoridade. São os mesmos cuidados. Apenas vai se dispor de uma estrutura menor para isso. Quem são os encarregados de segurança? No plano nacional, é o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Nos estados, é a Polícia Militar ou a Casa Militar. Há estruturas de governo de estado que têm uma Casa Militar, que é a encarregada da segurança do governador. Outros estados que não a têm, isso é provido diretamente pela Polícia Militar. E os municípios não têm nenhum órgão definido por lei para tratar da segurança pessoal do prefeito. Na continuação, vamos tratar de proteção de dados. Sem dúvida nenhuma, o mundo hoje é digital. Todo conhecimento humano praticamente já está codificado na forma digital e espalhado pelos grandes computadores ao redor do mundo, que interligados formam aquilo que se convencionou chamar de nuvem. Um grande espaço de armazenamento, grande talvez não seja o adjetivo certo, um enorme espaço de armazenamento de dados. Entretanto, há que proteger esses dados. Há que garantir que pessoas desautorizadas ou aquelas que nós não queiramos que tenham acesso, possam acessar esses dados. E para isso há uma série de medidas. As medidas as mais variadas. Você pode elencar aí norma de ação, firewall eficiente. Firewall, para quem não sabe, é um sistema, um programa que
protege, ou deveria proteger, um sistema computacional de invasão externa. Eu digo deveria proteger porque até o sistema da NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, considerada a mais bem protegida, foi alvo de hackers. Hackers conseguiram entrar ali e retirar dados. Hackers também, para quem não sabe, são pessoas de grande conhecimento na área digital e que se especializam em penetrar em sistemas de computadores. Muito bem. Também se faz o partilhamento de dados, ou seja, cada parte de dados fica depositada em um local para que quem acesse não tenha todo o nível de dados. É mais criptografia de dados, tanto de transmissão quanto de gravação, e etc, e etc, e etc, e etc, e etc. Mas vocês querem saber quem é o maior protetor de dados? Você é o maior protetor de dados, na medida que você mantém consigo os conhecimentos sigilosos que lhe cabem. Não partilha com ninguém que não seja autorizado para tanto. Na medida que você segue as medidas restritivas de utilização de material sigiloso, que você impede o acesso de pessoas não autorizadas, tudo isso vai fortalecer o sigilo. E vocês querem saber o quanto fortalece? Eu vou apresentar a fórmula do sigilo, conhecida por quem trabalha em proteção de conhecimento, que diz que sigilo é igual a x elevado a x menos 1. Onde x é a quantidade de pessoas que detêm aquele conhecimento protegido. Assim, se uma pessoa sabe daquele conhecimento, quem a conhece é apenas ele. Se duas pessoas sabem, 2 elevado a 1 é 2, então somente os dois. Mas se 3 pessoas já têm conhecimento, não serão mais 3 pessoas. Há probabilidade, grande probabilidade, que 9 pessoas saibam disso aí. E aí continua, e continua, e continua. Quando 10 pessoas souberem, e olha, só 10 pessoas, vejam a probabilidade de pessoas que poderão saber. 1 bilhão. E essa fórmula foi tratada numa época que a internet ainda não era difundida como hoje. Imagine hoje que uma pessoa com celular que tem acesso à internet pode colocar um dado, um conhecimento na rede e instantaneamente ela se espalhar para o mundo todo. Isso ressalta muito mais a necessidade que nós tenhamos consciência que somos os principais responsáveis pela manutenção do sigilo. Na sequência, vamos tratar das ameaças de sequestro, de desmoralização e de bombas. Antes, vamos ver a definição de um atentado. O que vem a ser atentado? É uma ação criminosa sobre determinadas pessoas, grupos ou instituições, executada por alguém ou por um grupo, com finalidade, propósito e razões específicas, utilizando meios adequados. Essa é a definição conceitual de atentado.
Quais são os objetivos a que o atentado se propõe? Pode ser a desmoralização, tanto a desmoralização da segurança da instalação ou pessoa que foi atacada, a desmoralização da própria pessoa, pode ser o sequestro, e o sequestro é sempre de pessoas, tá? Sequestrar a pessoa para obter um resgate, tá? Ou obter a repercussão pública daquele sequestro. Pode ser com objetivo de extermínio. Essa última imagem que vocês veem aí, a imagem mais abaixo, foi um atentado na Somália, onde morreram 600 pessoas. Um carro carregado de explosivos, que explodiu frente a uma igreja. 600 pessoas. E os terroristas conseguiram cumprir com o objetivo que se propuseram. Vamos falar um pouquinho de bombas. Bomba é todo artefato explosivo. O nome genérico é bomba, né? Dependendo de sua construção, finalidade, pode tomar outros nomes. Mas o nome genérico é bomba. E elas vão desde construções muito rudimentares, como essa aqui, bastante caseira, um cordel detonante aplicado numa substância explosiva, há coisas mais sofisticadas, como o homem-bomba, que emprega um cinturão de bombas, ou melhor que um cinturão, um colete de explosivos, explosivo C4, bastante potente, bastante moldável, então se presta muito bem a essa finalidade, que é acionado por um disparo elétrico. Tá aí o disparador na mão do homem-bomba, ele é acionado apertando o botão ou soltando, ou se você liberar, salta como uma granada, salta um dispositivo e aciona o mecanismo. Isso por quê? Porque foi comprovado que às vezes o homem-bomba, na hora de acionar o dispositivo e provocar a própria morte, ele vacila. Então há sempre um atirador na cobertura. Se ele vacilar, o atirador faz fogo, ele morre, a mão relaxa e libera o pino de segurança e a carga explosiva é liberada. Bomba também, um tipo caseiro, mas bastante eficiente, foi essa que foi empregada no atentado na Maratona de Boston, nos Estados Unidos. Essa fotografia abaixo à esquerda. A bomba foi colocada, ou melhor, foi armada dentro de uma panela de pressão. Um objeto muito prosaico que não chama a atenção e se constituía de um timer. Quando zerasse o timer, ele emite um sinal elétrico que vai acionar a espoleta ou iniciador, que na verdade é uma pequena bomba, que ao detonar aciona a carga principal, que vai gerar uma onda de choque que vai arrebentar a panela e distribuir o seu conteúdo, que eram esferas de aço, rolimãs e pregos. Então, está aí uma bomba que tinha a característica muito mais de machucar, de provocar feridos, do que propriamente de matar. Vejamos agora o tratamento de risco em comboios na segurança privada. Escolta armada. A segurança pessoal e física é dado por escolta armada.
Quando nós temos um só carro, ou melhor, uma só viatura, ela se desloca atrás do veículo escoltado. Por que atrás? Porque estando atrás, ela tem oportunidade de poder manobrar e poder intervir em algum incidente que se interponha com o veículo. Em compensação, ela perde aquela capacidade de antecipar-se ao perigo quando você tem uma viatura na frente. Aí você, dispondo de duas viaturas, você coloca o veículo protegido entre as duas. A da frente vai reconhecendo e a de trás fica em condições de intervir em qualquer momento. Quando você dispõe de 3 viaturas e vários veículos a escoltar, o mais interessante é ter uma viatura da segurança à frente, uma viatura no meio aproximado dos veículos escoltados e, finalmente, uma viatura da segurança lá na retaguarda do comboio. Vamos e tratar de monitoramento e rastreamento do deslocamento de veículos. São técnicas de segurança atualmente empregadas, que a tecnologia avançada permite, de forma que o veículo tenha um dispositivo que emite sinais que vai permitir o seu monitoramento ou o seu rastreamento. Isso aí deu uma nova característica à segurança dos veículos. Mas, todavia, monitoramento não é a mesma coisa que rastreamento. Vejamos a diferença de um e de outro. Monitorar significa acompanhar passo a passo, em tempo real, o deslocamento do veículo. Então, eu sei a cada minuto onde ele está, que velocidade ele está desenvolvendo, etc, etc, etc. Ele é usado por empresas para saber se está perto da chegada, se teve alguma coisa na estrada que vai provocar atraso, se o motorista se desviou, se está sendo assaltado, se o motorista parar de repente em algum lugar que não estava prevista a parada, essa parada se deduz que deve ter 2 prováveis causas: ou uma pane no veículo ou a intervenção de alguém para assalto. Enquanto que rastrear não é passo a passo, não é no momento. Rastrear significa levantar ocorrências ao longo da rota. Então eu vou saber que o motorista parou em determinado ponto, mas depois, não na hora, certo? Dessa forma, o rastreamento visa obter dados para se aperfeiçoar a logística e dar mais segurança, é lógico. O rastreamento também permite você recuperar com maior facilidade o veículo roubado, porque você vai saber aonde ele pode estar. Os avanços tecnológicos nos proporcionam oferecer melhor condição de segurança aos nossos protegidos com veículos blindados. O que vem a ser um veículo blindado? É um veículo que conta com dispositivos em aço ou Kevlar ou materiais semelhantes que o façam resistir a impactos de arma de fogo ou explosões. São em vários níveis. Quanto maior o nível, maior a proteção a tiros e impactos de explosivos. Qual é o problema?
para aumentar a proteção do veículo, se aumenta o seu peso e aí vai causando problemas em todos os componentes mecânicos do veículo, né? Eu apresento a vocês o sonho de consumo em matéria de veículo de segurança, o Cadillac One, também chamado The Best, o melhor, usado pelo presidente dos Estados Unidos, custa a bagatela de $1,5 milhão, certo? Tem tanque protegido por uma armadura com espuma anti-incêndio, suprimento de oxigênio no interior do carro, resiste a impacto de ponto .50 e a explosão de pequenos mísseis, e é efetivamente o que se pode chamar do estado da arte em veículo blindado. Esse seguinte é o Knight 15, já muito mais em conta, custa só $629 mil, tem um motor de 10 válvulas, potência de 250 cavalos, uma blindagem especial que resiste impacto de metralhadora .50. O interior é extremamente luxuoso, apesar de sua aparência assim de jipão, ele é muito confortável. E uma coisa que está ficando bastante frequente, caminhões blindados, não para transporte de valores, para transporte em si. Um caminhão blindado diminui a necessidade de segurança, obviamente tem um controle de monitoramento, certo? E dá mais segurança ao motorista e à tripulação, porque às vezes a própria segurança é conduzida nesses caminhões. Chegando quase ao final da sessão de hoje, vamos ver qual é o trabalho individual que vocês deverão realizar. Vocês devem pesquisar na internet processos de monitoramento e rastreamento de veículos. Nós vimos que são coisas diferentes. Vocês vão fazer um comparativo desses processos quanto a custos, facilidade de operação e facilidade de manutenção, para que concluam qual é o processo mais adequado para ser adotado por uma empresa que possui uma frota de 35 caminhões que transportam carga geral para todo o Brasil e justificar a sua escolha, obviamente. Não basta indicar o processo melhor é tal. Não, o melhor processo é tal, por isso e por aquilo. E mandar o seu trabalho para o e-mail que está aí na tela, meu e-mail funcional, até o dia 17 de maio deste ano. Com isso, nós encerramos a sessão desta semana. Meu agradecimento a vocês. Eu os estimulo a realizar as atividades previstas no pré e pós-aula. Eu estou verificando nos dados que nós dispomos que pouca gente está fazendo isso aí, e são atividades que, além de aumentar o conhecimento de vocês, também rendem pontos para a aprovação. Um grande abraço e até a semana que vem.